Olá, queridos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com o intuito de trazer uma reflexão que tem como objetivo estar incentivando a andarmos no Espírito, caminharmos na presença de Deus de forma a estarmos conectados com Ele. E isso é algo que Deus tem colocado ao meu coração e eu tenho obedecido à voz de Deus e colocado isso em prática. E eu quero hoje trazer uma reflexão. Essa semana temos falado sobre o amor de Deus. Eu quero trazer uma reflexão ainda sobre esse mesmo tema, baseado em um texto que está em 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte: que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Esse texto está inserido aqui no contexto onde, de uma forma muito clara, João está escrevendo sobre o fato de que o amor de Deus é uma realidade e que nós precisamos, então, crer para poder desfrutar desse amor. Não basta apenas saber que Deus nos ama e Ele provou o seu amor através de Jesus, se nós não cremos que somos amados por Deus. É interessante, uma coisa é saber e a outra coisa é crer. E quando nós não cremos que somos amados por Deus, essa dúvida pode vir de vários tipos de questionamentos que podemos criar na nossa mente. Um deles é o fato de não nos considerarmos dignos desse amor. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa vida, para a forma como nós muitas vezes vivemos, nós chegamos à conclusão de que nós não temos mérito algum para receber o amor de Deus. Porém, o que nós precisamos nos lembrar, e a palavra do Senhor mesmo nos ensina, que o amor de Deus por nós não é fruto ou resultado do nosso merecimento, mas é uma decisão. Inclusive, esse amor é o próprio amor que o Senhor nos ensina a viver. É trilhar um caminho sobremodo excelente. É uma decisão. Então, Deus decidiu nos amar e demonstrou o seu amor ao enviar Jesus Cristo ao mundo para nos trazer a salvação. Então não deve existir no nosso coração mais qualquer tipo de dúvida, porque o Senhor nos ama. Muitas pessoas às vezes fazem uma construção na sua cabeça de um Deus que está a ponto de castigar e jogar um raio na cabeça das pessoas por qualquer tipo de deslize que nós venhamos dar. Eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, de fato, todos os pecados geram consequências. Inclusive, a palavra de Deus é muito clara ao dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado nos separa de Deus. E isso é um fato que nós temos que entender que se trata de uma lei espiritual a qual de fato existe. Mas eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus que deseja se reconciliar com o homem. E um coração arrependido é alguém que realmente reconhece as suas falhas, entende que Deus tem esse poder de perdoar, e então essa pessoa, na verdade, recebe de Deus o seu perdão e desfruta desse perdão na sua vida. No vídeo passado, falamos sobre a realidade do filho pródigo, daquele texto que nos revela a realidade de dois filhos que se relacionam com o pai perfeito, porque naquele texto o pai se refere ao próprio Deus, mas esses filhos não desfrutam do amor do pai e não vivem na intensidade desse amor como de fato deveriam viver. Eles até poderiam reconhecer que existia um pai que os amava, mas eles não desfrutavam desse amor como deveriam desfrutar. Então, onde eu quero chegar nos dias através dessa meditação, nessa reflexão? Talvez muitos dos medos que estamos carregando na nossa vida sejam fruto de uma incredulidade, porque até sabemos que Deus nos ama. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: até que ponto nós cremos que de fato Deus nos ama, com esse amor perfeito, com esse amor incondicional? O amor de Deus já foi provado através de Jesus Cristo. E as circunstâncias, elas não revelam o amor de Deus. O apóstolo Paulo fala que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, nesse sentido, eu preciso entender
que eu sou amado por Deus. De fato, não mereço esse amor, mas Deus decidiu amar a minha vida, amar a sua vida. E eu então preciso viver nessa terra, sabendo que eu sou objeto do amor de Deus, não porque eu mereço, mas porque o Deus Criador decidiu me amar. Diante disso, eu agora, constrangido por esse amor, eu vivo para a glória de Deus. Eu quero saber o que Deus espera de mim, o que Deus deseja de mim, até mesmo porque a própria palavra me revela que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E eu quero conhecer essa vontade de Deus, não apenas como uma curiosidade, mas eu quero viver diante dessa vontade de Deus. Bom, que diante disso, eu e você possamos saber que o Senhor nos ama, que nós possamos entender a obra do amor de Deus por meio de Cristo Jesus e estarmos constrangidos com esse amor ao ponto de falarmos como Paulo, que essa vida que nós temos, nós queremos agora viver para a glória de Deus, pois estamos constrangidos com o amor de Deus. Então que possamos nos apropriar disso, que os medos não dominem o seu coração, que você saiba que acima das circunstâncias, acima das vozes que estão gritando à sua volta, existe o Deus que está acima de tudo e de todos, o Deus soberano, que nos ama. Os homens até se esforçam para dar boas coisas aos seus filhos, e o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Por que o Senhor também não nos dará boas coisas quando nós pedimos algo a Ele? E nós estamos falando então não mais de homens, mas estamos falando do nosso Deus perfeito. É claro que essa petição não é segundo a nossa cabeça, porque nem sempre nós sabemos o que nós necessitamos. Nós falamos muito com Deus sobre as nossas vontades. Mas eu quero dizer o seguinte, Deus conhece as nossas necessidades. E quando o nosso coração se alinha ao coração de Deus, nós então começamos a ter a mente de Cristo e desejar o que Deus deseja, querer o que Deus quer. E que assim seja na nossa vida também. Então fica aqui essa reflexão, caminhe nessa terra, se aproprie dessa verdade, ore ao Senhor, fale de uma forma muito clara. Você precisa ter essa coragem de expressar isso. Eu sou amado por Deus. E não sou amado por Deus porque eu mereço, porque eu fiz por onde merecer. Não são as minhas práticas que me mostram quanto eu sou amado por Ele, mas eu sou amado por Deus pelo que Ele fez ao enviar Jesus Cristo para morrer numa cruz em meu lugar. E eu quero desfrutar desse amor. Eu quero viver na dimensão desse amor. Eu decido hoje viver na dimensão desse amor. Eu decido abrir mão de todo medo e me apropriar do amor de Deus que foi demonstrado em Cristo Jesus para a minha vida. Fica essa reflexão para todos nós. Se essa palavra falou ao seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal e também esteja divulgando para outras pessoas nas quais você acredita que essa palavra possa estar falando ao coração de outras pessoas. Sempre incentivo e mais uma vez falo. Lógico, você não está aqui para utilizar esses vídeos como um amuleto da sua vida. Mas eu quero dizer que Deus também pode usar esses vídeos, as redes sociais como instrumento nas mãos dele. E é isso que eu quero fazer, impactando o mundo através do poder do Evangelho. Então, fica aí a mensagem para todos nós e que o Senhor continue falando aos nossos corações e nós venhamos então trazer uma resposta de fé, confiando plenamente naquilo que a palavra nos ensina e nos fala. Fique na paz de Cristo. Tchau, tchau.